acompanhei o discurso do senador Otto, a sua intervenção. Sei que é uma coisa de baianos, né? Mas eu lamento que o Rio São Francisco esteja perdendo, e pernambucanos, né? A maior parte dos nordestinos. Eu lamento que o Rio São Francisco tenha perdido nos últimos anos a sua vazão, né? Um rio que faz parte da história do Nordeste, da história do Brasil, e concordo plenamente nas palavras do senador Otto. Precisa se colocar um pouco mais de respeito, um pouco mais de consciência com respeito aos rios brasileiros. O Código Florestal que nós votamos o ano passado, ano retrasado aqui, o novo Código Florestal brasileiro, ele tem um entendimento claro sobre isso, da preservação das nascentes, das águas, e eu espero que no momento em que o Brasil voltar a ter mais chuvas, porque nós passamos por um processo hídrico bastante danoso nesse momento, que isso possa ser restabelecido. Eu acho que a natureza ela se corrige também, mas todos nós temos que fazer a nossa parte, e cumprimento os baianos, pernambucanos, por essa preocupação com o Rio São Francisco. Mas, presidente, eu venho à tribuna como líder do meu partido nesse momento para falar um pouco sobre a reunião do Congresso que nós vamos ter hoje à noite. Vamos apreciar alguns vetos que foram aqui votados como projetos aprovados, tanto na Câmara quanto no Senado, e que chegaram à mesa da Presidenta da República, onde ela fez os vetos a alguns projetos. E o processo democrático, para quem está em casa e muitas vezes não compreende muito bem como é essa formação, como é que nós chegamos ao veto, os projetos são votados na Câmara ou no Senado, dependendo da origem por onde eles começam, e depois isso vai à Presidência da República. Uma vez não sancionado a lei aprovada nas duas casas, melhor dizendo, o Congresso ainda tem a última palavra sobre os vetos que a Presidente da República ou o Presidente da República fazem. E aqui nós concordamos com os vetos ou não concordamos com os vetos. Se derrubarmos o veto que a Presidente fez, passa a valer aquilo que foi aprovado na Câmara e no Senado, nas duas casas. Mas esses vetos que hoje aqui estão, que serão apreciados na noite de hoje, já definido como uma sessão que irá acontecer, não será derrubada essa sessão. Nós saímos agora da nossa reunião de líderes no Senado, onde ficou dito que vamos fazer, então, essa votação. A maioria dos líderes, ou melhor dizendo, todos os líderes aprovaram essa votação, e nós vamos fazê-la nessa noite de terça-feira. Mas eu gostaria de dizer que, desde que votamos aqui essas leis, e principalmente o PLC 28, de 2015, que nós temos tido aqui na Casa e ao redor do Senado uma constante presença dos servidores públicos do Judiciário Federal que querem a manutenção da lei aprovada, ou melhor, querem nesse momento a derrubada do veto da Presidente da República. E aqui se está se jogando nesse momento não só esse veto, mas outros 4 vetos muito importantes, e que, segundo as contas do governo, posso não concordar com todas essas contas, mas nós daríamos ou traríamos para o orçamento, os futuros orçamentos até 2019, um custo de 127 bilhões de reais a mais para as contas brasileiras. Ora, para um país que vive o grau de dificuldade que vivemos, e não vamos discutir aqui quem nos trouxe até aqui nesse momento, e que todos conhecem, sabem como chegamos até aqui. Mas nós não podemos, eu particularmente quero defender meu ponto de vista, e disse aqui quando da votação, no dia da votação, votei sim pela aprovação do projeto, mas naquele momento eu já fiz a minha defesa de que não iria, numa possível derrubada de veto, dar meu voto pela derrubada do veto e sim pela manutenção do veto. Porque entendo que nós não podemos sacrificar a nação toda, todos os brasileiros, em função de alguns reajustes que irão beneficiar determinadas categorias de servidores públicos ou de aposentados.
se nós estivéssemos num momento diferente da economia brasileira, onde tudo isso pudesse ser suportado pelo orçamento geral da União, talvez pudesse até me manifestar diferente e votar diferente. Mas não farei isso. Tenho dito a vários que me procuraram, principalmente dos movimentos que aí estão, de que nós não iríamos acompanhar o voto ou o desejo do voto que eles gostaríamos que nós tivéssemos. Eu vou votar pela manutenção dos vetos, porque entendo que os 127 bilhões de reais que estão sendo colocados a mais nos custos da nação, é impossível a nação brasileira aguentar com isso. O nosso orçamento já não cabe nas contas que nós temos. Não podemos nos curvar, não podemos nos deixar levar pelas galerias, pelas pressões de sindicatos, corporações, que querem licitamente, que querem democraticamente ver atendidos os seus pleitos. Mas nós, como parlamentares, eu como senador, tenho a responsabilidade de olhar por tudo e olhar por todos aqui nessa casa. E, nesse momento, é claro, meu presidente Walter Pinheiro, que se pensarmos um pouco, se olharmos com mais critério, se deixarmos as paixões políticas do lado, nós vamos chegar à conclusão que o melhor que temos a fazer no dia de hoje é manter os vetos que a presidente da República fez. Independente de posições políticas, independente das paixões políticas, independente dos partidos políticos, hoje fala mais alto o interesse da nação brasileira. Nesse momento, vale aquela velha frase que foi dita por um grande político, né? Não pergunte o que o seu país pode fazer por você nesse momento, mas é o que você pode fazer pelo seu país. E nesse momento, nós, como disse antes, independente de quem nos trouxe dessa situação, nós temos que ter a responsabilidade de não colocar mais dificuldades pela frente na combalida economia brasileira que vai nesse momento. Hoje, o dólar passa dos R$4, já tem previsões de analistas, de bancos, que falam que dólar pode ir a R$4,30, a R$4,50. Uma coisa é certa, se derrubarmos hoje o veto da presidente, esses R$4,30, R$4,50, ele atingirá muito rapidamente e talvez passe até dos R$5 por $1. Isso não é salutar para a economia brasileira, mesmo para setores exportadores como o meu, onde eu milito no agronegócio brasileiro, onde é o carro-chefe, onde entra a maior parte dos recursos brasileiros, entra pelo agronegócio, nem para esse setor dólar de R$5, dólar de R$4,50 é salutar, porque nós também temos uma parte daquilo que vendemos para o exterior que precisa ser comprado, e temos que importar isso e, portanto, os ganhos ficam muito desajustados e nós teremos problema na economia para frente. Olha, tudo que é muito é ruim e tudo que é pouco também é ruim. Então, nós temos que trabalhar para ter um meio termo, e acho que meio termo nós já atingimos na questão do dólar, onde a economia brasileira terá uma recuperação muito grande, uma recuperação rápida na questão da exportação brasileira. Nós ganharemos o mercado de automóveis, de eletrodomésticos, de outros produtos manufaturados que nós fizemos. Mas, senador Eumano, isso depende de um tempo. Nós não podemos chegar a qualquer lugar do mundo hoje e falar assim, temos automóveis para vender. Ótimo, temos, somos competitivos, mas nós teremos que adaptar esses automóveis para quem compra, tem legislação específica para um item, para outro item, e também precisa ter a garantia de que isso será permanente, que lá vamos nós, não só por 60 dias, não só por 6 meses, mas que lá vamos nós exportar por 6 anos, por 10 anos ou coisa parecida. Então, temos que ter muita calma nesse momento e temos que ter, como já disse aqui várias vezes, temos que ter responsabilidade com os nos nossos mandatos para
todos os brasileiros, e não só para aqueles que são mais organizados, que têm maior força de pressão, de mobilização e que vêm aqui pressionar os parlamentares para votar no seu interesse. Então, eu quero deixar claro o meu posicionamento, pedir aos colegas que tenham dúvidas sobre essa matéria, que façam uma reflexão muito clara de que, nesse momento, nós temos que olhar no conjunto do país, no conjunto do Brasil, e não simplesmente por algumas categorias ou para algumas categorias que conseguem se movimentar, conseguem ser muito mais representativas e que têm poder, ou melhor dizendo, tem pressão, poder de pressão sobre o Congresso Nacional. Então, presidente Walter Pinheiro, eu encerro aqui meu pronunciamento dessa tarde, dizendo que votarei pela manutenção dos vetos, porque entendo que é o melhor para o país nesse momento, um momento de grave crise econômica, crise política, crise moral que vivemos, e todos nós temos que ter a responsabilidade da condução do país. E o melhor que podemos fazer nesse momento é a manutenção dos vetos para que o Brasil não exploda mais do que chegou até agora. Obrigado, presidente.